E embora você meio que saiba que isso pode acontecer, você não pensa muito nisso. Principalmente porque a monarquia preza pela continuidade. Mas acho que para o meu irmão, Sabe, isso é algo que ele estava esperando. Fontes próximas ao palácio ficaram perplexas após relatos de que a princesa Anne teria confrontado o filho da rainha Camila na sequência de um misterioso incidente dentro de um cofre real de acesso restrito, o que gerou pânico nos bastidores e especulações por toda a Grã-Bretanha. Relatos contraditórios, rumores de vazamento de imagens de segurança e o repentino silêncio dos funcionários do palácio só aumentam as suspeitas sobre o que pode ter acontecido durante o encontro inexplicável. Alguns acreditam que a monarquia está escondendo algo muito maior do que qualquer um imaginava, enquanto outros insistem que toda a história foi exagerada. Então, o que você acha que aconteceu dentro do cofre? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais investigações da realeza. Sombras da meia-noite, dentro do cofre real, pouco depois das 2 da manhã. O silêncio que envolvia a residência real foi repentinamente interrompido por um alerta no sistema de segurança do palácio. Sensores de movimento posicionados perto de um dos corredores mais restritos do cofre da monarquia foram acionados durante um bloqueio noturno programado, colocando imediatamente os guardas em alerta máximo. Inicialmente, os agentes de segurança presumiram que a ativação se tratava de uma falha técnica. Alarmes falsos ocasionalmente ocorrem em propriedades reais mais antigas, especialmente em áreas protegidas por sistemas de vigilância obsoletos e portas de segurança reforçadas. Mas, em poucos minutos, a preocupação dentro da sala de controle começou a ficar muito mais séria. Registros eletrônicos de acesso supostamente mostraram movimentação em um corredor que deveria estar completamente isolado até o amanhecer. Os guardas revisaram rapidamente as imagens das câmeras internas, esperando encontrar um funcionário da manutenção ou um membro da equipe autorizado lidando com uma emergência. Em vez disso, as imagens supostamente mostravam o filho da rainha Camila, Tom Parker Bowles, entrando sozinho no corredor restrito pouco antes do alarme disparar. A descoberta deixou a equipe de plantão perplexa, não só por causa de quem apareceu na tela, mas também porque ninguém entendeu imediatamente como ele havia conseguido permissão para entrar na área protegida. A confusão se espalhou rapidamente entre os funcionários do palácio, e os supervisores começaram a contatar os altos funcionários da segurança em busca de respostas. Segundo relatos, alguns oficiais acreditavam que Tom poderia ter recebido autorização temporária por meio de canais privados ligados à Casa Real. Outros temiam que algo muito mais preocupante tivesse acontecido a portas fechadas. A área do cofre era conhecida por guardar registros reais confidenciais, correspondências históricas e valiosos pertences da família raramente discutidos publicamente. Mesmo funcionários de longa data do palácio tinham conhecimento limitado do que existia além daquelas portas fortemente protegidas. À medida que as perguntas aumentavam, um telefonema urgente teria sido feito para a princesa Anne, que foi informada de que atividades incomuns envolvendo Tom Parker Bowles haviam sido capturadas por câmeras de vigilância durante a madrugada. Fontes próximas às operações do palácio afirmaram que Anne reagiu imediatamente, exigindo uma explicação detalhada antes do amanhecer. A reputação dela de disciplina e estrita lealdade aos procedimentos reais tornou a situação ainda mais alarmante para a equipe, que já lutava para conter o pânico crescente nos escritórios de segurança. Enquanto isso, os guardas continuavam revisando as imagens de vários ângulos, procurando qualquer sinal de que Tom estivesse acompanhado por outra pessoa ou tivesse recebido ajuda de pessoas de dentro do palácio. Alguns funcionários relataram temer que o incidente pudesse desencadear uma investigação mais ampla sobre os privilégios de acesso às propriedades reais.
Outros temiam que a própria história se tornasse pública, especialmente num momento em que o escrutínio em torno da monarquia permanecia intenso em toda a Grã-Bretanha. Ao amanhecer, o palácio já não lidava com uma simples perturbação noturna. O que começou como um alerta de segurança de rotina transformou-se num mistério profundamente desconfortável, envolvendo acesso restrito, perguntas sem resposta e uma das áreas mais sensíveis ligadas à família real. Para muitos dentro dos muros do palácio, a maior preocupação já não era se Tom Parker Bowles havia entrado no corredor do cofre, mas sim por que ele estava lá. A incerteza em torno daqueles minutos perdidos durante a noite logo acenderia suspeitas, divisões e medo entre os mais altos escalões da realeza e do governo. Mas se Tom Parker Bowles de alguma forma entrou sozinho no cofre, quem aprovou a entrada sem acionar alarmes imediatos? O que exatamente a princesa Anne viu momentos depois? E por que os funcionários do alto escalão do palácio receberam ordens repentinas para permanecerem em silêncio antes do amanhecer no Palácio de Buckingham naquela noite terrível? Continue assistindo. Crise de segurança no Palácio de Anne Storm. A princesa Anne chegou ao palácio antes do amanhecer e a atmosfera dentro dos escritórios de segurança já havia mudado completamente. Os guardas, que normalmente lidavam com as operações noturnas com a tranquilidade de uma rotina, agora falavam em voz baixa, enquanto assessores de alto escalão se moviam rapidamente pelos corredores restritos. Notícias sobre a aparição de Tom Parker Bowles perto do cofre real se espalharam mais rápido do que qualquer um esperava, e a confusão começava a se transformar em medo. As imagens por si só já eram bastante perturbadoras, mas o que incomodou ainda mais as autoridades foi a crescente percepção de que alguém poderia tê-lo ajudado a obter acesso a uma área protegida por algumas das medidas de segurança mais rigorosas dentro da residência real. Segundo fontes do palácio, Anne exigiu imediatamente que toda a movimentação na ala restrita fosse interrompida até que uma investigação completa pudesse ser realizada. Os pontos de controle de segurança foram reforçados, os registros eletrônicos foram congelados para exame e vários oficiais teriam sido convocados para reuniões privadas a portas fechadas. Funcionários afirmaram posteriormente que a princesa real demonstrou visível irritação após rever pessoalmente partes das imagens de vigilância noturnas. Segundo relatos, ela questionou por que os protocolos de emergência não foram acionados antes e por que ninguém conseguia explicar claramente como Tom Parker Bowles entrou no corredor sem que o alarme fosse acionado imediatamente. A tensão dentro do palácio aumentou à medida que explicações contraditórias começaram a surgir de diferentes departamentos. Alguns agentes de segurança insistiram que Tom poderia ter recebido autorização temporária por meio de canais internos. Outros rejeitaram completamente essa possibilidade, argumentando que o acesso à seção do cofre exigia aprovações que não poderiam ser facilmente contornadas. A falta de uma explicação consistente apenas aumentou a suspeita de que o incidente envolvia algo mais do que um simples mal-entendido. Segundo relatos, Anne ficou especialmente frustrada quando os assessores do palácio não conseguiram fornecer respostas diretas sobre quem tinha acesso aos códigos do cofre naquela noite. Nos bastidores, as preocupações começaram a se voltar para a possibilidade de envolvimento de pessoas de dentro. O cofre real não era um local onde alguém pudesse entrar casualmente sem ajuda, e vários funcionários de longa data teriam admitido que a situação não fazia muito sentido para eles. Logo começaram a circular dúvidas sobre se algum funcionário do palácio havia aberto portas de segurança remotamente ou ajudado a burlar os procedimentos estabelecidos. Embora nenhuma evidência pública tenha confirmado esses temores, a própria incerteza tornou-se profundamente perturbadora para aqueles que trabalhavam dentro da casa real. Ao mesmo tempo, rumores começaram a se espalhar rapidamente pelos aposentos privados da equipe e escritórios administrativos.
Alguns funcionários acreditavam que o palácio já se preparava para conter um possível escândalo antes que os detalhes chegassem à imprensa. Outros temiam que a monarquia pudesse enfrentar outra controvérsia prejudicial envolvendo privilégios, sigilo e tratamento especial a portas fechadas. Tom Parker Bowles ainda não havia explicado publicamente por que supostamente estava perto do cofre em um horário tão incomum, e esse silêncio só alimentou ainda mais as especulações entre os funcionários já abalados pela descoberta durante a madrugada. Ao final da manhã, a princesa Anne já havia se posicionado claramente no centro da crescente investigação. O que começou como uma questão de segurança estava se transformando em algo muito mais complexo, levantando questões difíceis sobre confiança, lealdade interna e a extensão dos impactos desse misterioso incidente dentro do próprio palácio. Enquanto a princesa Anne reforçava o controle nos bastidores do palácio, outra possibilidade perturbadora começou a surgir silenciosamente. Será que os seguranças estavam escondendo algo maior? Será que alguém lá dentro burlou as proteções do cofre real? E depois do confronto explosivo de Anne com seus assessores, que descoberta aterradora levou a investigação a um rumo ainda mais sombrio? Continue lendo. Registros que desaparecem atrás dos muros do palácio. À tarde, funcionários do palácio começaram a inspecionar discretamente o conteúdo armazenado no cofre real, na esperança de confirmar que a intrusão durante a noite não havia causado danos permanentes. O que descobriram apenas intensificou a crescente sensação de alarme que se espalhava pela casa real. Segundo fontes familiarizadas com a investigação interna, vários registros de inventário dentro do cofre não correspondiam a listas arquivadas que haviam sido mantidas por anos. Inicialmente, as autoridades acreditaram que as inconsistências poderiam ter sido causadas por documentação desatualizada ou erros de arquivamento. Mas, à medida que a inspeção prosseguia, a preocupação dentro do palácio aumentava rapidamente. Segundo relatos, os funcionários receberam instruções para examinar armários de armazenamento, registros históricos e recipientes protegidos ligados a materiais reais sensíveis. O próprio cofre era conhecido por guardar valiosos itens da família, incluindo correspondências privadas, documentos cerimoniais e pertences de grande importância histórica relacionados a gerações da monarquia. Alegadamente, alguns funcionários temiam que a situação pudesse evoluir para um escândalo institucional prejudicial caso a informação sobre o inventário desaparecido se tornasse pública. Rapidamente, espalharam-se rumores pelos escritórios do palácio de que certos documentos ou objetos de valor não podiam mais ser contabilizados. Alguns funcionários sussurravam sobre coleções de joias desaparecidas, enquanto outros acreditavam que correspondências reais privadas poderiam estar envolvidas. Nenhuma confirmação oficial corroborou essas alegações, mas a incerteza por si só foi suficiente para alimentar a ansiedade dentro da residência real. Segundo relatos, os administradores do palácio debateram se algo realmente havia desaparecido ou se a confusão refletia anos de registros deficientes, ocultos por camadas de sigilo real e procedimentos obsoletos. Enquanto as discussões continuavam a portas fechadas, Tom Parker Bowles enfrentava crescente escrutínio sobre o motivo pelo qual supostamente havia entrado no corredor do cofre durante a madrugada. Representantes ligados a ele teriam insistido que nenhuma atividade ilegal ocorreu e argumentaram que as especulações em torno do incidente estavam sendo exageradas. Segundo fontes internas, pessoas próximas a Tom afirmaram que não havia provas de que ele tivesse retirado algo do cofre ou danificado propriedade real. Elas teriam descrito a situação como um mal-entendido que rapidamente saiu do controle devido ao pânico no palácio e à especulação da mídia. Segundo relatos, a princesa Anne rejeitou as tentativas de arquivar o assunto com tanta facilidade. Fontes afirmaram que ela acreditava que as inconsistências nos registros do inventário
exigiam uma investigação completa, independentemente de qualquer item ter sido fisicamente removido. Sua preocupação não se limitava mais ao acesso não autorizado. Em vez disso, o foco passou a ser se as fragilidades na segurança do palácio e na gestão de registros haviam permanecido ocultas por anos, sem serem investigadas. Essa possibilidade gerou crescente desconforto entre os altos funcionários, já preocupados com a confiança pública na monarquia. Quanto mais aprofundada a inspeção, mais divididas se tornavam as opiniões nos círculos do palácio. Alguns acreditavam que o desaparecimento dos registros representava uma simples confusão administrativa, amplificada pelo medo e pela suspeita. Outros, em particular, temiam que o incidente da noite anterior tivesse exposto problemas que a Casa Real vinha ignorando silenciosamente por tempo demais. O que começou como um aparecimento misterioso em um corredor restrito estava se transformando em algo muito mais perturbador, deixando os funcionários do palácio presos entre proteger a reputação da monarquia e enfrentar perguntas incômodas que não podiam mais evitar. As perguntas já circulavam pelos corredores do palácio, mas a reação de Anne aterrorizou ainda mais os membros da família real. Segredos reais cruciais foram apagados discretamente. Alguém alterou registros antes da chegada dos investigadores? E por que altos funcionários se recusavam repentinamente a conceder reuniões privadas, enquanto as equipes de segurança descobriam algo inesperado dentro do cofre? Vamos descobrir a ruptura real a portas fechadas. À medida que as perguntas sobre o cofre real se espalhavam pelos corredores do palácio, a rainha Camila teria começado a pressionar para que a situação fosse tratada discretamente, antes que se transformasse em um desastre público. Assessores de alto escalão teriam recebido instruções para evitar discutir o incidente da noite anterior fora de reuniões restritas, enquanto as conversas internas deixaram de se concentrar no que aconteceu dentro do cofre e passaram a abordar a crescente ameaça de exposição na mídia. Para muitos dentro do palácio, a preocupação não era mais apenas com a suposta aparição de Tom Parker Bowles perto de uma área restrita às 2 da manhã. O maior temor era qual seria a reação do público caso as imagens de vigilância ou as preocupações com o inventário se tornassem amplamente conhecidas. Segundo fontes do palácio, Camila acreditava que a monarquia não podia se dar ao luxo de outra controvérsia prejudicial envolvendo privilégios familiares, segredos e conflitos internos. Ela teria argumentado que a atenção pública apenas intensificaria as especulações e criaria constrangimento desnecessário para a família real. Alguns funcionários apoiaram sua posição, insistindo que o assunto deveria permanecer privado até que os fatos pudessem ser completamente verificados. Outros, em privado, temiam que as tentativas de suprimir detalhes apenas intensificassem as suspeitas caso as informações vazassem para além dos muros do palácio. No centro da crescente tensão estava a princesa Anne, que supostamente se recusava a tratar o incidente como um simples mal-entendido que poderia ser discretamente esquecido. Fontes afirmaram que Anne acreditava que a gravidade da falha de segurança exigia uma investigação completa, independentemente das consequências públicas. Segundo relatos, essa divergência gerou discussões cada vez mais hostis entre funcionários do palácio alinhados com lados opostos da disputa. As reuniões a portas fechadas tornaram-se tensas, com assessores lutando para equilibrar a proteção institucional com as exigências de prestação de contas. O rei Charles teria se visto encurralado entre duas vozes poderosas dentro da família. De um lado estava Camilla, determinada a impedir que outro escândalo real dominasse as manchetes em toda a Grã-Bretanha. Do outro lado estava Anne, cuja reputação de disciplina e franqueza tornava o compromisso cada vez mais difícil.
Fontes próximas aos assuntos do palácio afirmaram que Charles tentou acalmar os ânimos, ao mesmo tempo que incentivava os funcionários a evitarem confrontos públicos. Contudo, segundo relatos, seus esforços não satisfizeram ninguém, deixando incertezas pairando sobre todas as conversas em torno da investigação. Ao mesmo tempo, surgiram discussões sobre se as próprias imagens de segurança deveriam permanecer em sigilo. Alguns assessores do palácio temiam que a divulgação ou o vazamento das imagens imediatamente alimentasse especulações sobre segredos reais ocultos, registros desaparecidos e possível favoritismo envolvendo o filho da rainha Camila. Outros argumentaram que suprimir provas poderia causar danos ainda maiores se os detalhes viessem à tona posteriormente por canais não oficiais. A divergência expôs uma ansiedade mais profunda dentro da instituição em relação à transparência e à confiança pública. Nos bastidores, funcionários do palácio relataram sentir que o clima estava se tornando mais sombrio e dividido a cada dia que passava. Os funcionários temiam que a monarquia estivesse caminhando para mais um conflito interno capaz de dominar as manchetes por semanas. Corriam rumores de que certos assessores já se acusavam mutuamente pelas bots, falhas de segurança e erros de comunicação relacionados ao incidente da noite anterior. O palácio já não parecia unido em torno de uma resposta clara. O que começou como um misterioso alerta de segurança estava se transformando em uma luta por lealdade, reputação e controle dentro da própria família real. O incidente do cofre havia se tornado mais do que uma controvérsia isolada. Estava começando a te expor fraturas mais profundas, escondidas sob a imagem pública cuidadosamente protegida da monarquia por anos. Com Camila resistindo à exposição e Anne exigindo uma investigação completa. O que realmente está sendo protegido a portas fechadas e quem está discretamente influenciando a decisão final dentro do palácio. E enquanto Charles permanece no meio de tudo isso, qual será o próximo limite a ser ultrapassado? Fiquem ligados! Imagens vazadas desencadeiam o caos na realeza. A situação dentro do Palácio de Buckingham mudou drasticamente quando começaram a circular notícias de que partes das imagens de segurança da noite anterior haviam chegado a jornalistas e comentaristas da realeza online. Até aquele momento, as autoridades vinham se esforçando para conter a controvérsia a portas fechadas, enquanto assessores de alto escalão debatiam quanta informação deveria permanecer oculta do público. Mas, assim que detalhes relacionados ao incidente no cofre real começaram a surgir online, o controle sobre a história desapareceu rapidamente. Ao amanhecer, programas de televisão, editores de jornais e canais de discussão sobre a realeza já questionavam por que o filho da rainha Camila supostamente aparecera perto de uma das áreas mais restritas da monarquia no meio da noite. Segundo fontes internas do palácio, o vazamento causou pânico imediato no escritório de comunicação. Funcionários teriam trabalhado com urgência para monitorar a cobertura da mídia e preparar possíveis respostas caso novas imagens viessem a público. Alguns assessores pressionaram por silêncio absoluto, na esperança de que a história perdesse força sem uma confirmação oficial. Outros alertaram que a recusa em abordar a situação só intensificaria as suspeitas, especialmente depois que capturas de tela e descrições relacionadas às gravações de vigilância começaram a circular online. À medida que a curiosidade pública explodia, as especulações em torno de Tom Parker Bowles se intensificavam. Comentaristas online questionavam se ele estaria procurando por registros reais confidenciais, correspondências familiares privadas, ou algo relacionado às preocupações com o inventário desaparecido que já se espalhavam discretamente pelos corredores do palácio. Outros argumentaram que poderia haver uma explicação completamente inocente escondida por trás da crescente controvérsia.
No entanto, a falta de uma declaração pública direta do palácio apenas incentivou mais teorias, muitas delas muito mais prejudiciais do que qualquer coisa discutida oficialmente a portas fechadas. O vazamento também provocou reações desconfortáveis de vários ex-funcionários da realeza e observadores do palácio, que começaram a falar publicamente sobre as práticas de segurança dentro das residências reais. Alguns alegaram que as áreas restritas eram protegidas por procedimentos rigorosos, extremamente difíceis de contornar sem cooperação interna. Outros sugeriram que os sistemas palacianos, por vezes, dependiam excessivamente da confiança pessoal e de acordos privados, em vez de mecanismos modernos de responsabilização. Embora nenhum desses comentários tenha acusado diretamente alguém de irregularidades, eles aumentaram a pressão sobre uma situação já instável. Dentro do próprio palácio, a frustração continuava a crescer, enquanto os funcionários tentavam identificar quem havia vazado as imagens. Alguns acreditavam que um membro da equipe, preocupado, havia divulgado as gravações deliberadamente por temer que o incidente fosse esquecido. Outros suspeitavam que as divisões internas na família real estivessem se tornando tão graves que facções rivais haviam começado a usar a mídia umas contra as outras. Essa possibilidade alarmou profundamente os principais assessores, que já lutavam para proteger a monarquia de outra crise pública prejudicial. A princesa Anne teria visto o vazamento como prova de que a situação não poderia mais ser administrada em privado. Enquanto isso, a rainha Camila supostamente permanecia profundamente preocupada com o fato de que a exposição contínua prejudicaria permanentemente tanto sua família quanto a própria instituição. Com a crescente pressão sobre o Palácio de Buckingham para obter respostas, a controvérsia do cofre real deixou de ser apenas uma investigação interna. Transformou-se em um escândalo público, alimentado pelo sigilo, pela incerteza e pela crescente suspeita em torno do que realmente aconteceu naquela noite atrás dos muros do palácio. Agora que fragmentos das filmagens vazaram para o público, quem de fato deu o sinal para o vazamento? E por que o palácio está se esforçando para conter o que foi visto? Poderia ser uma traição interna ou algo muito mais calculado se desenrolando a portas fechadas? Fiquem ligados! Arquivos ocultos sob o silêncio real. À medida que os investigadores continuavam a examinar os eventos em torno do incidente com o cofre real, a atenção foi gradualmente desviando-se das imagens vazadas em si e voltando-se para uma questão muito mais perturbadora. Quantas pessoas dentro do palácio realmente possuíam acesso secreto às áreas restritas dos arquivos ligados à monarquia? O que inicialmente parecia ser uma simples falha de segurança ocorrida durante a noite começava a expor preocupações mais profundas sobre sistemas de acesso restrito, privilégios internos e a estrutura secreta que envolvia os registros reais. A incerteza em torno dessas questões gerou crescente inquietação entre os funcionários do palácio, que já lutavam para conter as especulações públicas. Segundo fontes próximas à investigação, as equipes de segurança teriam começado a revisar anos de registros de acesso interno relacionados aos corredores do cofre e às salas de arquivo adjacentes. A revisão supostamente se concentrou em identificar quem detinha privilégios de autorização, como essas permissões foram concedidas e se certos indivíduos haviam burlado os procedimentos de supervisão sem chamar a atenção. Alguns funcionários expressaram preocupação, em privado, de que o palácio tivesse se baseado demais na confiança e em acordos informais, em vez de uma prestação de contas rigorosa, especialmente em relação a indivíduos ligados à família real. Ao mesmo tempo, historiadores da realeza e ex-conselheiros do palácio começaram a discutir publicamente o possível conteúdo armazenado nesses cofres. Embora os detalhes oficiais permanecessem altamente protegidos,
Especialistas observaram que as seções de arquivos restritas ligadas à monarquia frequentemente continham materiais históricos sensíveis, correspondências lacradas, documentos legais e registros familiares privados preservados ao longo de gerações. Essas discussões rapidamente alimentaram novas teorias online, onde se intensificaram as especulações sobre se Tom Parker Bowles estaria procurando algo específico durante sua suposta aparição perto da área de segurança às 2 da manhã. Os rumores em torno da correspondência real sigilosa tornaram-se especialmente difíceis de conter para os funcionários do palácio. Alguns comentaristas questionaram se cartas familiares privadas ou registros confidenciais relacionados a controvérsias reais passadas poderiam existir dentro dos arquivos restritos. Outros argumentaram que as teorias estavam se tornando perigosamente exageradas sem evidências factuais. Contudo, o silêncio do Palácio de Buckingham persistiu, alimentando ainda mais as suspeitas. Cada pergunta sem resposta parecia incentivar uma nova onda de especulações sobre o que a monarquia poderia estar tentando proteger a portas fechadas. Enquanto isso, a princesa Anne, segundo relatos, demonstrava crescente desconfiança em relação a certos membros do palácio à medida que a investigação prosseguia. Segundo vários relatos, ela ficou preocupada com o fato de alguns funcionários estarem mais focados em proteger suas reputações do que em descobrir a verdade sobre o incidente. Esse clima teria criado tensão entre as equipes de investigação e os assessores responsáveis pela comunicação do palácio. Anne supostamente acreditava que alguém dentro da instituição sabia muito mais sobre o acesso noturno ao cofre do que estava disposto a admitir publicamente. A crescente suspeita de que o incidente poderia não ter sido aleatório também aumentou a pressão sobre o próprio Tom Parker Bowles. Questionamentos sobre o motivo de sua entrada no corredor restrito continuaram a persegui-lo em todas as etapas da controvérsia. Embora seus representantes tenham afirmado que nenhuma atividade ilegal ocorreu, críticos argumentaram que seu silêncio sobre o propósito exato de sua presença apenas aumentou a curiosidade pública. A falta de uma explicação direta manteve a atenção firmemente voltada para o mistério não resolvido em torno do cofre real. A essa altura, a controvérsia já havia evoluído muito além de um simples incidente de segurança. A investigação agora expunha temores sobre acesso oculto, sigilo institucional e registros reais privados protegidos por décadas do escrutínio público. O que mais assustava os funcionários do palácio era a possibilidade de que o próprio cofre pudesse conter segredos capazes de prejudicar muito mais do que apenas a reputação da monarquia. Quem realmente tem acesso aos espaços mais protegidos do palácio e por que tantos nomes estão surgindo na investigação? Que verdades poderiam estar escondidas dentro dos arquivos reais lacrados e quem decidiu que eles jamais deveriam ser abertos? Quão profundo é esse sigilo? Coroa dividida por segredos da meia-noite. Na fase final da controvérsia do cofre real, o clima dentro do Palácio de Buckingham estava, segundo relatos, extremamente tenso, com divisões dentro da família real tornando-se impossíveis de esconder. O que começou como um misterioso alerta de segurança durante a madrugada se transformou em uma crise que afetou quase todos os níveis da monarquia. Os funcionários do palácio não estavam mais simplesmente debatendo imagens de vigilância ou registros de inventário. A batalha maior agora girava em torno da responsabilidade, da reputação e da capacidade da própria instituição de sobreviver a mais um escândalo público prejudicial sem perder ainda mais a confiança do público britânico. Segundo fontes internas, a princesa Anne continuou pressionando agressivamente por uma investigação formal sobre os eventos envolvendo Tom Parker Bowles e o corredor restrito do cofre.
Fontes afirmaram que ela acreditava que a monarquia não podia ignorar questões sem resposta, simplesmente porque envolviam a família da rainha Camila. Anne teria argumentado que evitar a transparência só criaria mais suspeitas e danos maiores e mais duradouros à instituição. Sua determinação teria frustrado funcionários que temiam que a investigação já estivesse fora de controle. Ao mesmo tempo, a rainha Camila supostamente lutava para impedir que a situação se agravasse ainda mais. Fontes próximas ao palácio afirmavam que ela considerava a controvérsia perigosamente inflada por especulações da mídia, boatos online e pânico interno. Alguns assessores acreditavam que dar continuidade à investigação pública poderia expor a monarquia a semanas de manchetes humilhantes focadas em segredos, privilégios e divisões dentro da família real. Outros temiam que a situação estivesse começando a se assemelhar a controvérsias reais anteriores, que prejudicaram a confiança pública por anos. Preso entre essas pressões conflitantes estava o rei Charles, que, segundo relatos, lutava para manter a unidade tanto dentro da família quanto na própria instituição. Fontes sugeriram que ele tentou acalmar as tensões em particular, enquanto incentivava os funcionários a evitarem confrontos emocionais a portas fechadas. No entanto, todos os esforços para restabelecer a estabilidade pareceram temporários. As reuniões envolvendo assessores de alto escalão tornaram-se cada vez mais tensas, com divergências sobre falhas de segurança, vazamento de imagens e a quantidade de informações que deveriam ser divulgadas publicamente. Enquanto isso, o moral entre os funcionários do palácio continuou a deteriorar-se, à medida que a controvérsia consumia as operações diárias. Funcionários que antes confiavam nos sistemas internos do palácio agora questionavam se lealdades ocultas e influências privadas haviam comprometido os procedimentos básicos de segurança. Alguns temiam que a investigação pudesse expor fragilidades institucionais mais amplas, que permaneceram ocultas por décadas. Outros simplesmente se preocupavam em ficar no meio de uma disputa crescente entre figuras poderosas da realeza pelo controle da narrativa. Fora dos muros do palácio, a pressão da mídia se intensificava quase diariamente. Comentaristas de televisão, editores de jornais e analistas da realeza online continuavam exigindo respostas sobre o que realmente aconteceu dentro do cofre às 2 da manhã. Cada novo rumor parecia aprofundar o fascínio do público pelo mistério. Alguns observadores acreditavam que o incidente refletia uma instabilidade mais profunda dentro da própria monarquia, enquanto outros argumentavam que toda a controvérsia havia sido exagerada além da conta pela especulação e pelo sigilo. Mas a incapacidade do palácio de fornecer explicações claras apenas manteve a história viva. No fim, a questão mais importante permaneceu sem resposta. Porque Tom Parker Bowles estaria supostamente dentro de uma das áreas mais restritas da monarquia no meio da noite. E quem pode tê-lo ajudado a entrar? Até que essas questões sejam resolvidas, o escândalo do cofre real continuará pairando sobre o palácio como uma sombra da qual a monarquia não consegue mais escapar completamente. Então, o que você acha? A princesa Anne estava certa em exigir respostas sobre o mistério do cofre real ou o escândalo foi exagerado? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais verdades ocultas.